Moradia de Deus. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 8 de maio de 1969. Por que estamos aqui tremendo, clamando a Deus por socorro e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Deus não habita em nós como algo diferente de nós mesmos, pois Deus realmente se tornou como nós somos, para que um dia possamos ser como Ele é. Eu lhe digo, você é o ser que se tornou homem, o ser ao qual Blake se refere como Deus. Você, imaginação humana, não começou no ventre de sua mãe e não terminará no túmulo. Como um ser pré-existente, você se esvaziou de memória para um propósito divino. Esta noite tentarei tocar nesse propósito. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala de Deus em ação como Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que isso fosse algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando sobre si a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou e tomou sobre si a cruz da morte. Seu corpo de carne é sua cruz de morte que você tomou sobre si mesmo quando você que existia antes da fundação do mundo perdeu sua memória. Agora Paulo continua como se estivesse falando com outro, dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Você pode pensar que Paulo está falando de outro aqui, mas eu lhe digo, não há outro. É você que se esvaziou completamente de sua glória, seu poder e sua sabedoria, pois não poderia fingir estar pregado na cruz chamada homem. Você deliberadamente tomou sobre si a humildade de sua vestimenta de carne e sangue que o escraviza. Você deve atendê-lo, alimentando-o constantemente, lavando-o e, após eliminar o que ele não pode assimilar, deve limpar o corpo novamente. Cristo, poder e sabedoria da imaginação, é crucificado e enterrado no homem. Quando ele ressuscita no homem, ele é chamado de Cristo ressuscitado e conferido com o nome divino, Jesus, enquanto a nova era inaugurada. A palavra Jesus é a mesma que Jeová, o Salvador, cujo nome é Eu Sou. Jesus não é um ser separado de você. Ele é você, mas você se esqueceu de que você é Ele. Você teve que esquecer completamente seu poder, sua sabedoria e sua glória para se tornar o que o mundo vê como um homenzinho, uma mulherzinha, nascido do ventre de uma mulher, que desempenha um pequeno papel e depois parte. Mas há uma peça imortal que é iminente e enterrada em todos. Esse ser imortal é aquele a quem Blake se referiu quando disse, porque estamos aqui tremendo, clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos, em quem Deus habita. Tudo o que você pode pensar está presente agora. Você não pode conceber algo que ainda não esteja elaborado em detalhes, mas é uma sombra se você não habitar nela. É apenas uma possibilidade, mas quando você entra nessa sombra, ela parece a única substância. Eu vi um mundo na minha imaginação que não é assim. Antes da minha entrada, era uma mera possibilidade, uma imagem, mas quando entrei naquele mundo e permiti que minha consciência seguisse a visão, era mais real do que esta sala é agora. No momento, estou nesta sala e ela é real. Quando eu partir, isso se tornará uma imagem de memória, e onde quer que eu esteja naquele momento será mais real do que esta sala ou qualquer parte do meu mundo. Minha casa era real quando a deixei e será real quando eu entrar nela novamente, mas agora é uma imagem de memória. Esta sala tem realidade para mim porque estou nela. Eu lhe digo, tudo existe e pode ser tão real quanto esta sala. O emprego que você deseja existe. A casa dos seus sonhos existe. O homem ou a mulher que é perfeito para você existe. Você não pode conceber um estado que não esteja já elaborado em detalhes, esperando por alguém para ocupar. Como um desejo, é apenas um sonho, uma mera imagem, mas quando o estado é inserido, é a única realidade. Para vir a este mundo você teve que se esvaziar completamente do seu poder criativo, da sua sabedoria e da sua glória. Chegará o dia em que, tendo passado por toda a gama, Deus em você, que é seu próprio ser, surgirá em você. Então sua memória retornará, e o nome divino Jesus será conferido a você. E quando este nome for ouvido, em vocês, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus, porque vocês saberão que vocês são Deus. Você sempre foi Deus, mas para assumir sua vestimenta de limitação você teve que se tornar limitado. Você não podia fingir que era homem, você teve que tomar sobre si esta cruz chamada homem, com todas as suas fraquezas e limitações. A Bíblia sugere isso de alguma forma? Sim. No livro de João, somos informados: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habita em nós. Se você estava com Deus e era Deus, você preexistia. Antes de Abraão, era eu sou. Isso não implica preexistência? Diga-me, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Eu lhe digo, nem este homem nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Isso não é preexistência? Ou o homem pecou no ventre de sua mãe, e esse é o resultado, ou ele preexistiu. A cegueira é um estado que deve ser experimentado. Ninguém evitará qualquer experiência, mas deve, e irá, desempenhar cada papel conhecido pelo homem. Agora, no capítulo 17 de João, o Cristo ressuscitado pede ao Pai, que ele sabe que é, que faça com que todos estejam onde ele está. Para que vejam a minha glória, que me deste, e o amor com que me amaste antes da fundação do mundo. Você e eu fomos amados, pois somos parte do corpo de amor que existia antes da fundação do mundo, antes de descermos para expandir nosso poder, nossa sabedoria e nossa glória. Para fazer isso, tivemos que atingir o limite da contração, que é o homem, o limite da opacidade, que é a dúvida. Tivemos que esquecer completamente o ser que realmente somos e duvidar que alguma vez tenhamos existido. Aqui estamos vivenciando o limite da contração e opacidade, mas chegará o momento em que aquele que está dentro de nós, profundamente adormecido e parecendo morto, será despertado por um vento tempestuoso para se encontrar envolto em um túmulo. Ressuscitando, Cristo, o poder criativo de Deus, sai de seu túmulo do alto e é conferido com o maior de todos os nomes, que é Jesus. Então, no final, há somente Jesus. Vocês, coletivamente, são o Cristo cósmico que está enterrado em todos. E quando ele se erguer em vocês, individualmente, a memória retornará e vocês saberão que são Jesus, o Senhor Deus Jeová. Então quem é Cristo? Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Qual é o nome do Pai de Davi? Eu sou. A essência de tudo o que você experimentou como homem estará diante de você. Personificado como a coroa de sua jornada, seu filho dará testemunho de sua vitória sobre a morte. Esse filho é Davi, de fama bíblica. Você teve que morrer para entrar no mundo da morte, mas você se levantará da morte para ser transfigurado para usar o corpo divino de Jesus. Todos serão reunidos naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Neste mundo as coisas são o que parecem ser, mas, como Blake disse tão lindamente, aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é, para aqueles a quem parece ser, e é produtivo das mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero e morte eterna, e mais a divina misericórdia passa além e redime o homem no corpo de Jesus. Quando parece que tudo está perdido, você começa a despertar dentro de si mesmo. Você não verá outro, pois o drama acontece em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente. Você é o Cristo escrito nas Escrituras. Você é sua própria esperança de glória. Jesus Cristo está em você como sua imaginação humana, então por que pedir ajuda a outro? Por que não pedir ajuda a si mesmo em quem a imaginação habita? Eu lhe digo, nunca houve outro Jesus Cristo além daquele que habita em você como sua consciência humana. Há pouco tempo, uma amiga me disse que adoraria visitar a Noruega, mas sentia que não tinha condições financeiras. Sugeri que ela morasse na Noruega vendo o mundo da Noruega. Ela não iria olhar para a Noruega de Los Angeles, ou perguntar como chegaria lá, mas simplesmente dormir como se sua cama estivesse na Noruega e fosse a única substância. Recebi um cartão dela hoje, da Noruega, onde ela confessou que morava no estado como se estivesse lá, e recebeu uma ligação de um escritório de elenco solicitando que ela fizesse um filme na Noruega.
Você pode se mover para qualquer estado, pois todos os estados já estão completos. Tudo o que você precisa fazer é entrar no estado, para que ele seja transformado de uma sombra para a única substância. Pense no seu desejo e ele é uma sombra sem forma. Entre nele e ele é a única realidade. Eu te digo, o ser que está ciente de ser você agora, estava no princípio com Deus e era Deus. Você é o poder, a sabedoria e a glória de Deus sofrendo de amnésia, pois você não poderia fingir entrar neste cemitério chamado Terra. Os corpos inumeráveis observados aqui são sepulturas que sua presença imortal anima. Sua vestimenta de carne e osso não poderia respirar sem você, pois você é seu sopro. Acreditando ser o corpo carnal que você anima, você não reconhece seus irmãos quando vê os outros. Em vez disso, você guerreia contra os outros aparentes como se fossem seus inimigos. No entanto, você é informado no 2º capítulo de Filipenses. Que cada um de vocês não pense somente no que é propriamente seu, mas cada um também no que é dos outros. Que haja em vocês o mesmo sentimento que vocês têm também com Cristo Jesus. É a mesma mente. Paulo não poderia ter dito melhor. Seu interesse deve ser o interesse de todos, porque basicamente todos são um. Quando essas vestes forem finalmente retiradas e reentramos no único corpo que caiu, seremos aquele ser glorioso que é o Senhor e Pai de toda a jornada. Recebi uma carta esta semana de um homem que compartilhou uma série de sonhos que ocorreram uma noite. O último é a pista para os sonhos. Nele, ele viu um macaco enorme e horrível que se agarrou às suas costas. Parecia impuro e estranho, e quando começou a fazer amor com ele, ele o arrancou de suas costas, e enquanto o fazia, ele acordou. Esta foi uma visão perfeita. Ele viu o símbolo do mau uso de sua imaginação criativa. Todo mundo tem um morador assim no seu limiar de pensamentos que é alimentado pela imaginação de algo desagradável. E todo mundo também tem o lado complementar como um ser glorioso e angelical cuja beleza é incomensurável. Ela é a personificação de todo o ato imaginário adorável que o indivíduo já cometeu. Um dia eles ficarão juntos. Quando a visão veio a mim, meu macaco monstruoso e peludo chamou meu ser angelical de mãe. Fiquei tão irritado. Comecei a espancá-lo, até perceber que ele cresceu com minha violência. Ele se tornou mais forte a cada golpe, pois amava cada ato violento meu, mesmo quando era contra si mesmo. Então eu fiz uma promessa a mim mesmo, que se demorasse uma eternidade, eu redimiria esse ser monstruoso que tinha o direito de viver. No momento em que fiz a promessa, ele se dissolveu, não deixando nenhum vestígio para trás. Então a energia que eu havia desperdiçado retornou para mim. O poder não pode ser desperdiçado. Ele retorna para quem o usou, ou usou mal, e quando senti o poder retornar, vi meu ser angelical brilhar como o sol, e acordei. Todos um dia confrontarão essas duas personificações do pensamento, nobre e ignóbil. Uma cresce na violência e a outra cresce no amor. Lembre-se, e Deus em você cria e sustenta seu mundo pelo uso, ou mau uso, de sua imaginação humana. Nunca houve outro Deus e nunca haverá, pois a imaginação é o único Deus. Então, enquanto você ainda não se lembra do Deus que lhe deu a luz, você pode ouvir a voz daquele que ressuscitou do túmulo e me testar, como esta senhora fez, cumprindo seu desejo de visitar a Noruega. Eu o exorto a não desconsiderar este princípio, mas testá-lo, pois como Paulo lhe diz no capítulo 13 de 2 Coríntios, Jesus Cristo está em você. Paulo sabia o que queria e entrou no estado que finalmente tomou substância e se tornou real para ele. Eu fiz o mesmo. Eu fui para mundo após mundo, e quando eu entro, eles são a única realidade, enquanto meu apartamento onde meu corpo físico dorme era apenas uma sombra. Mas quando eu retornei, meu apartamento se envolveu em mim mais uma vez e assumiu os tons da realidade, enquanto outro mundo se tornou a sombra. No momento, esta sala é muito mais real para mim do que qualquer lugar que já visitei. Onde estou, embora seja apenas uma imagem, assume substância quando entro. Posso fazer isso fisicamente ou na minha imaginação, e o corpo que uso ali é real. De onde veio, se não da minha imaginação? Eu durmo nu, então de onde vêm as roupas?
Quando o poder começa a despertar, ele se veste, pois é proteico. Sua identidade permanecerá incontestável, mas no final todos nós carregaremos o nome divino que está acima de todo nome. Esse nome é Jesus. Ninguém pode ver Jesus aqui, mas todos o conhecerão porque todos seremos ele. Enquanto isso, Cristo, o poder, a sabedoria e a glória de Deus, está sepultado em nós e será ressuscitado em nós. Você é um ser pré-existente. Você não começou no ventre de sua mãe e não pode morrer no túmulo. Você existia antes da fundação do mundo, pois você é o ser de quem Paulo fala quando escreveu aos Filipenses. Sua carta é dirigida à posteridade, pois ele estava escrevendo por experiência. Eu tive todas as experiências que agora estão registradas nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo e quero dizer todas elas, ainda assim, estou em uma vestimenta fraca e permanecerei lá até o dia em que atirar para retornar ao meu estado anterior, glorificado além do que eu era antes de começar a jornada para a morte e decadência. Então agora eu digo: retorna-me a glória que era minha. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, pois completei a obra que me deste para fazer. Deus proclamou a obra por meio de seus servos, os profetas, e somente Deus pode cumpri-la. Então ele se esvaziou de sua sabedoria, poder e glória e assumiu a opacidade e a concretude da morte. Ao finalizar a obra, ao completar a jornada, Deus é vitorioso sobre a morte, e seu poder, sabedoria e glória são multiplicados, pois Deus se expandiu e é maior do que era antes de sua entrada na morte. Que ninguém te assuste, pois és um ser pré-existente. Eras antes da fundação do mundo. Que os cientistas coloquem qualquer número de zeros ao lado de um número para denotar a existência da Terra e eu te direi, antes desse número, tu, imaginação, existias. Então agora peço ao Pai que me devolva a glória que era minha, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Peço que todos saibam quem eu sou e vejam minha glória que me foi dada. Essa glória eu agora irradio como o Pai, pois sou seu reflexo. E agora vou além disso e peço o amor que eu sabia que era antes da fundação do mundo. O amor infinito de Deus nos amou a todos. Conhecendo-nos de antemão, Ele nos escolheu a todos em seu ser único. Juntos, caímos como um homem e entramos no mundo da morte. Tenha em mente o que lhe é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para os povos do mundo de acordo com o número dos filhos de Deus. Se Deus não estiver em você, você não poderá respirar, pois Ele é seu sopro de vida. E quando Ele não mais soprar vida na vestimenta que você veste, seus amigos chorarão sobre seu corpo, sem saber que seu ocupante era o próprio Deus. Seu filho, seja menino ou menina, é Cristo que está destinado a ser designado Filho de Deus em poder por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Enquanto estiver aqui na terra, seu filho pode ser um carpinteiro, um músico ou professor. Não importa qual papel ele desempenha aqui, mas no momento em que Cristo nele ressuscita naquele corpo, ele retornou ao seu poder, sua glória e sua sabedoria e é designado Filho de Deus, em poder e se junta à gloriosa irmandade do amor divino. O amor é a forma humana divina. Quando esse corpo indescritível de amor está diante de você e o abraça, um estado de espírito possui, o qual carrega consigo um êxtase além de todos os êxtases. Todos devem retornar a esse corpo de amor, porque todos foram amados antes da fundação do mundo, e ninguém se perderá porque Deus estaria perdido. E no final, até mesmo o assassino e o ladrão são justificados, pois, como o cego no capítulo 9 do livro de João, ninguém pecou. Todos fizeram sua parte para que as obras de Deus se manifestassem em todos. Um dia eu vi cada parte que eu já tinha desempenhado. Cada fantasia que eu tinha usado estava esperando que eu a redimisse, e enquanto eu passava, todos estavam perfeitos, porque eu era perfeito. Então o coro cantou o último grito na cruz: está consumado. Agora eu permaneço aqui para contar minha história a todos que quiserem ouvir. Eventualmente, todos ouvirão. Eu partirei e outros continuarão a história exatamente de onde parei. Eles terão experiências semelhantes, contarão suas histórias e partirão e outros continuarão a partir daí. Não espere 100% de aceitação. Há aqueles que acreditarão porque você usa as Escrituras para apoiar seu argumento, e há aqueles que não acreditarão,
mas isso realmente não importa. Deixe-os como estão e cuide dos negócios de seu pai, contando exatamente o que aconteceu com você. Quando eu lhe conto o que aconteceu comigo, posso falar de forma mais convincente do que se estivesse teorizando, pois a verdade que você conhece por experiência pessoal é conhecida mais completamente do que você pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra forma. Posso lhe contar o que experimentei. Confiando em mim, você acreditará na minha história, mas não pode contá-la com autoridade até que aconteça com você. Você não pode ir ao tribunal e ser uma testemunha a menos que tenha experimentado o evento. E deve haver duas testemunhas, a palavra escrita nas Escrituras e seu paralelo, a palavra viva da interpretação. Ele enviou você, sua palavra viva, para interpretar e verificar a palavra escrita que ele deu a seus servos, os profetas. Quando você tiver interpretado esta palavra escrita desdobrando-a dentro de você, o reino é seu, pois você terá cumprido o único propósito de viver. Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo que, embora fosse rico, ainda assim por amor a vocês se tornou pobre para que por sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos. Em dólares e centavos? Não. Ele era rico em poder, pois ele era o poder de Deus. Ele era rico em sabedoria, pois ele era a sabedoria de Deus. Ele era pobre em sabedoria, pobre em poder e pobre em glória para entrar no mundo da morte para que por sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos. E quando vocês despertarem, tudo o que vocês perderam será encontrado e multiplicado, pois vocês saberão que são o Senhor Jesus Cristo de quem não há outro. Agora, vamos entrar no silêncio.